Olá pessoal, aqui é o professor Leonir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as posições relativas entre duas circunferências no plano. Barbadinha. Então, posições relativas entre duas circunferências. Duas circunferências distintas, vamos chamar de λ1 e λ2, podem ocupar as seguintes posições relativas no plano. Número 1, as circunferências são tangentes. Então, elas podem ser tangentes externamente, né? Ou seja, tem aqui a circunferência λ1 e a circunferência λ2. Tá? E elas são tangentes, elas se tocando aqui nesse ponto aqui. Esse aqui é o ponto de tangência. Quer dizer, eles têm um ponto em comum. Tá? Veja que a λ1 tem centro C1 e raio 1, e a λ2 centro C2 e raio 2. Tá? Elas são externamente porque as duas não estão uma dentro da outra, estão fora. Veja que a distância dos dois centros, né, de C1 a C2, a distância do C1 até o C2, é igual à soma dos raios. Tá? Exatamente a soma dos raios. Tá? Somando a medida do raio 1 mais a medida do R2, vai dar a distância dos dois centros. Então, quando isso ocorre, elas são tangentes externamente. E pode ocorrer que elas são tangentes internamente. Então, seria esse caso aqui. A circunferência, vamos dizer assim, menor raio está dentro da de maior raio. Tá? Então, eu tenho aqui a λ1, que tem esse raio R1, e a λ2, esse raio R2. Tá? E aqui está o centro 1 e centro 2. Então, o que acontece aqui? Ó? A distância entre os dois centros, né, é o módulo da diferença entre o R1 e o R2. Tá? Então, essa distância aqui, ó, é o módulo da diferença entre o R1 e o R2. Tá? Em módulo, porque a distância não existe negativa. Né? Posso fazer R1 menos R2 ou R2 menos R1, como é em módulo. Né? Então, essa distânciazinha aqui, ó, é a diferença entre esses dois valores aqui. Daí nós vamos ter elas né, tangentes internamente. Né? Um segundo caso aqui, né, é quando as circunferências são secantes. As circunferências são secantes é quando elas se interceptam em dois pontos. Ó, tá? As tangentes, elas têm um ponto de intersecção, ó, elas se tocam num ponto só. E secante, elas se interceptam em dois. Tá? Vejo que aqui, ó, eu tenho o centro da λ1, da circunferência 1, e o centro da circunferência 2. Então, o que ocorre aqui? Ó? A distância dos dois centros, aqui, ó, a distância dos dois centros, é maior que o módulo da diferença, né, entre os raios e menor que a soma dos dois raios. Tá? Se a gente somar os dois raios, a distância entre os centros vai ser sempre menor. Tá? E essa distância é sempre maior que o módulo da diferença entre os dois raios. Tá? Barbadinha. E sempre lembrando que as duas vão ter dois pontos de intersecção. Tá? E que exercício, a situação 3, as circunferências não se interceptam. Daí a gente diz que elas não se interceptam externamente, quer dizer, elas estão separadas e não se tocam. Veja que eu tenho centro 1 e centro 2. Então, nesse caso, ó, a distância dos dois centros é maior que a soma dos raios. Veja que quando a distância é igual à soma, elas são, né, tangentes. E como elas estão aqui separadas, não se tocam, a distância do centro é maior que os raios. Ou pode ser internamente, assim, ó, uma está dentro da outra. Tá? Veja que aqui o centro 1 da maior e o centro 2 da menor. Daí elas não se tocam aqui. Tá? Então a distância dos dois centros é menor que o módulo da diferença dos dois raios. Tá? Barbadinha. Tá? E tem uma outra maneira de ver também, ó, que nós podemos determinar a posição relativa e os pontos de intersecção, quando houverem, resolvendo o sistema formado pelas equações das circunferências. Tá? Então, uma outra maneira de ver a posição relativa é resolvendo o sistema. Tá? Então, cada circunferência tem uma equação, eu vou resolver o sistema. Se o sistema tiver só uma solução, é porque elas são tangentes. Tá? Vai ter só um ponto, né, em comum. Tá? Se o sistema tiver duas soluções, quer dizer, dois pontos como solução, elas são secantes só. E se o sistema não tiver solução, elas não se tocam. Tá? Só que um detalhe é que assim a gente, só pela solução do sistema, não consigo dizer se são tangentes exteriores ou interiores, ou se elas não se interceptam externamente ou internamente. Aí a gente tem que analisar, né, a diferença das distâncias aí dos centros com o raio. Tem que fazer essa análise também. Tá?
Barbadinha. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, tá? Então, exemplos. Exemplo 1. Ó, determina a posição relativa entre as circunferências. Ó. Então, lambda 1, x2 mais y2 mais 16x menos 96 igual a 0. E lambda 2, x2 mais y2 menos 16y mais 32 igual a 0. Tá? Então, nós vamos achar o centro e o raio de cada uma. Tá? Essa lambda 1, ó, tá? Ela tem o x2 mais 16x, tá? y2, tá? E o 96 segundo membro. Tá? Veja que não tem aqui o 2y, tá? É porque, né, a coordenada y, né, do centro é 0. Tá? Tem só y2. Então, vou analisar só aqui do x. Ó, tá? Então, ó, analisando só do x, tá? Nós temos aqui ó, x menos a ao quadrado. Tá? Então, 2 vezes x vezes a tem que ser igual a 16x. Simplifica o x, 2a é 16, 16 por 2 dá 8. Então, a é 8. Então, eu vou ter aqui x mais, ó, porque lá é mais 8 ao quadrado. E o quadrado de 8 é 64. E aí eu vou somar 64 aqui. E aqui não precisa analisar. Então, né, então mais y2 igual a 96 mais 64, que é 160. Barbadinha. Então, o centro é menos 8 e 0, né? Porque aqui é como se fosse y menos 0. E raio 1, né? Foi chamado lambda 1 aqui, ó. E aqui é o centro 1, raiz de 160. Ou 4 raiz de 10, ou extraindo a raiz, aproximadamente 12,649. Aqui nós temos que extrair a raiz, que nós vamos comparar as distâncias com, né, com o tamanho dos raios aqui. Tá? Agora vamos para a segunda circunferência. Ó. Tá? Aqui tem o x2, não tem outro termo em x, então significa que a abscissa do centro é 0 e y2 menos 16y, igual a menos 32. Então, nós vamos analisar aqui ó, o x2, tá? E aqui vai ficar y menos o b ao quadrado. Então, 2yb é igual a 16y. Cancela o y, 2b é 16 e b é 8. Então, ela é do tipo y menos 8 ao quadrado, e 8 ao quadrado é 64, já colocando ali. Tá? Então, já somando 64. E menos 32 mais 64 é 32. A barbadinha. Então, o centro ó, tá? É no 0,8 e o raio 2 é raiz de 32, ou 4 raiz de 2, ou resolvendo mais ou menos 5,657. Né? E agora vamos fazer aquelas análises que nós tínhamos ali né, no início. Ali, ó. Veja, a distância dos dois centros, né? Centro 1 e centro 2. Tá? Então, a distância dos dois centros aqui tá? É a distância de dois pontos aqui. Ó. Então, vai ser a raiz da variação de x ao quadrado e variação de y ao quadrado. Então, ó, 0 menos menos 8 dá 0 mais 8 ao quadrado e 8 menos 0, né? 8 menos 0 ao quadrado. Então, aqui 0 e 8, 0 mais 8 ao quadrado é 64, 8 menos 0 ao quadrado é 64. E raiz de 128, que vai dar aproximadamente 11,314. Tá? Agora a soma dos raios. Ó. Então, somando os raios, R1 mais R2, 12,649 mais 5,657, aproximadamente 18,308. Agora o módulo da diferença dos raios. Tá? O módulo de 12,649 menos 5,657, dá 6,992. Então, fazendo a comparação, ó, veja que como a distância do centro dos dois centros ó, é maior que o módulo dos dois raios aqui, ó, a distância aqui é 11,314, tá? É maior que a diferença aqui em módulo dos raios, 6,992, e é menor que a soma dos raios. Ó. Então, as circunferências são secantes. Tá? Então, vocês voltem ali no nosso vídeo, ali no início, né? Veja que essa é a situação que as circunferências são secantes. Né? Então, significa que elas têm dois pontos em comum. Tá? Então, exercício 2. Determine os pontos de intersecção entre as circunferências do exercício anterior. Tá? Então, nós vamos resolver aqui o sistema ó, né, das duas equações. Tá? Então, veja aqui que tem x2 nas duas. Ó, então, nós vamos subtrair as duas equações. Ó. Tá? Então, vai ficar x2 menos x2, aqui vai cancelar. y2 menos y2 vai cancelar. 16x menos o menos 16y vai ficar 16x mais 16y. E menos 96 menos 32 fica menos 96 menos 32 igual a zero. Tá? Aqui dá para juntar esses negativos aqui. 16x mais 16y menos 128
né, igual a zero. Tá? Dividindo tudo por 16, tá? Vai ficar x, 16x por 16 dá x, 16y por 16 dá y, e menos 128 por 16 dá menos 8 igual a zero. Tá? E daqui a gente isola, por exemplo, o y. Tá? Nós vamos isolar uma variável aqui e substituir numa das equações. Então, y é 8 menos x. Ó, tá? Aí eu vou substituir, por exemplo, na primeira equação lá. Trago a primeira para cá. E onde tem y, eu vou colocar 8 menos x. Então, vai ficar ó, x2 mais o y ao quadrado, 8 menos x ao quadrado, mais 16x menos 96 é igual a zero. Desenvolvendo o produto notável aqui, fica x2, quadrado do primeiro, 64, 2 vezes 8 vezes x, 16x, negativo, mais o quadrado do segundo, mais 16x, menos 96 é igual a zero. Tá? Aí, reduzindo os termos, ó, veja que o menos 16x mais 16x vai cancelar, tá? Então vai ficar ó, x2 mais x2 dá 2x2, e 64 menos 96 dá menos 32, igual a zero. E aí nós vamos achar o x, ó, 2x2 é 32, x2 é igual a 32 por 2 dá 16, e x é mais ou menos a raiz de 16, que é mais ou menos 4. Então nós temos dois valores para o x. Tá? E aí a gente vai pegar esses valores e substituir aqui para achar o y. Daí nós vamos ter os dois pontos. Veja que no exercício 1 a gente viu que elas são secantes, elas têm dois pontos em comum, por isso que tem dois valores para o x e dois valores para o y. Então, para x igual a 4, ó, trazendo a nossa equação para cá, fica y igual a 8 menos 4, que vai dar 4. Então, vai dar o ponto 4, 4. Tá? E agora, para x igual a menos 4, y igual a 8 menos x. Substituindo ali, fica 8 menos menos 4, que é mais 4. Então, y é 12. Então, o ponto menos 4, 12. Logo, os pontos de intersecção são 4, 4 e menos 4, 12. Barbadinha. Tá? E veja que resolvendo o sistema, a gente também já identifica que elas são secantes, porque deu dois pontos, né, em comum. Tá? Barbadinha. Exercício 3. Ó, determina a posição relativa entre as circunferências. Né? Lambda 1, x2 mais y2 mais 4x menos 8y igual a zero. E lambda 2, x2 mais y2 menos 8x menos 2y mais 16 igual a zero. Então, vamos achar o centro e o raio. Tá? Então, separando aqui, agrupando, né, o x e o y aqui, né? Então aqui x2 mais 4x e aqui y2 menos 8y. E ali não tem termo independente, fica igual a zero. Tá? Então resolvendo aqui, ó, eu tenho x menos a ao quadrado, né? Então 2 vezes x exato tem que ser igual a 4x. Tá? 2a é 4 e o a é igual a 2. Então eu vou ter aqui x mais 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4 e já soma 4 aqui. Tá? Agora analisando esse, tá? Nós temos y menos b ao quadrado, 2 vezes y vezes b é igual a 8y. Tá? E 2b é 8, b é 4. Então, eu vou ter y menos 4, que é negativo ali, ao quadrado. E 4 ao quadrado vai dar 16 e já somo 16 ali. E 4 mais 0 mais 16 vai dar 20. Então, aqui o centro, né, da equação 1, a C1, é o menos 2, 4, e o raio R1 é raiz de 20, que é aproximadamente 4,472. Agora vamos achar o centro e o raio da segunda ali, ó, separando o x e o y. Ó, e o mais 16 fica menos 16. Então, analisando ali para achar o termo que está faltando, x menos a ao quadrado, 2x vezes a é 8x, ó, dali. 2a é 8 e a é 8 por 2, que é 4. Então, vai ficar x menos 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16 e soma 16 ali. Agora aqui, nós temos y menos b ao quadrado, 2yb é igual ao 2y ali. Tá? Então, 2b é 2 e b é 1. Então, vai ficar y menos 1, porque ali é menos ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1, tá? E soma 1 ali. Aqui 16 menos 16 é 0, aí vai sobrar 1 aqui. Ó. Então o centro da 2, a C2 é o 4, 1, e o raio R2 é raiz quadrada de 1, que é 1. Tá? E agora vamos fazer aqueles cálculos. Né? A distância do centro, né, do C1 e do C2 aqui vai ser raiz ó, de 4 menos menos 2, que é 4 mais 2 ao quadrado, e 1 menos 4 ao quadrado. Tá? 4 mais 2 é 6, ao quadrado é 36, 1 menos 4 é menos 3, ao quadrado é 9. Isso dá raiz de 45, que é aproximadamente 6,708.
Tá? Agora a soma dos raios, ó, tá? 4,472 mais 1 vai dar 5,472. Tá? E a módulo da diferença dos raios, 4,472 menos 1 em módulo vai dar 3,472. E vejo que a distância do centro, dos dois centros aqui, ó, que é 6,708, é maior que a soma dos raios, que é 5,472. Então, as circunferências são externas, tá? Porque a distância do centro é maior que a soma dos raios. Tá? Então, as circunferências são externas. Então, elas não se tocam, né? Não tem ponto em comum. Tá? Então, vamos ver exercício 4. Ó. Tá? Determine os pontos de interseção entre as circunferências do exercício anterior. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos resolver o sistema formado pelas duas. Ó. Tá? Vamos subtrair, que nem antes, aqui, ó, x2 menos x2 aqui vai cancelar, com y a mesma coisa. 4x menos 8x vai ficar 4x mais 8x, que é 12x. Menos 8y menos 2y dá menos 8y mais 2y, que é menos 6y. Tá? E aqui, né, não tem termo dependente, né, seria 0, 0 menos 16 fica menos 16, igual a 0. Tá? E aqui dá para dividir tudo por 2, fica 6x menos 3y menos 8 igual a 0. Isolando aqui o y, primeiro 3y é igual a 6x dá menos 8, né? Como se eu isolasse o 3y aqui, e o y, né, fica 6x dividido por 3 é 2x, e menos 8 dividido por 3, menos 8 terços. E vamos substituir numa equação de cima. Tá? Peguei a equação de cima ali, a primeira. Então, onde tem y, vamos colocar 2x menos 8 terços. Então, fica x2 mais o y ao quadrado, 2x menos 8 terços ao quadrado, mais 4x menos 8 vezes 2x menos 8 terços igual a 0. Aí vamos desenvolver eliminando os parênteses aqui. Ó. Fica x2, quadrado do primeiro dá 4x2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2x é 4x, 4 vezes menos 8 dá menos 32x sobre 3. Tá? Mais o quadrado do segundo, 8 terços ao quadrado é 64 nonos, mais o 4x, menos 8 vezes 2x dá menos 16x, e menos 8 vezes menos 8 terços dá mais 64 terços, igual a 0. Agora vamos reduzir ao mesmo denominador, que é 9, o mínimo, ó. 9 dividido por 1 aqui é 9, vezes x2 é 9x2, 9 dividido por 1 é 9, vezes 4x2, 36x2, 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes menos 32x dá menos 96x. 9 por 9 dá 1, vezes 64 dá 64. 9 dividido por 1 aqui é 9, vezes 4, 36x. 9 dividido por 1 aqui é 9, vezes menos 16x dá menos 144x. 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 64 dá 192. E aqui é 0. Aí elimino o denominador e reduz os termos aqui. Ó. Vejo 9x2 mais 36x2 dá 45x2. Ó. Menos 96x mais 36x e menos 144x dá menos 204x. Tá? E aqui o 64 mais 192 dá 256. E agora vamos resolver a equação do segundo grau. Aqui não dá para simplificar, tá? Então vai ficar a forma resolutiva, né? A forma de Bhaskara aqui, ó, menos b vai ficar menos 204 mais ou menos b ao quadrado, menos 204 ao quadrado dá 41.616. Tá? E menos 4ac, menos 4 vezes 45 vezes 256 dá 46.080. Sobre 2a, 2 vezes 45, 90. Aí fazendo a subtração ali dentro, ó, tá? Repete 204, tá? Essa subtração vai dar menos 4.464. Tá? E raiz quadrada de número negativo aqui não pertence aos reais. Então, por isso que eu não consigo achar ponto de intersecção, porque não existe, então, ponto de intersecção. Veja, a gente viu no exercício 3 que elas são externas, né? E isso se confirma aqui quando a gente vai tentar calcular o ponto de intersecção. Então, não possui pontos de intersecção. As circunferências são externas aqui. E a gente sabe que é externa porque, né, a distância dos centros é maior que a soma dos raios. Né? Porque elas podiam ser internas, né? E isso não mostra aqui para nós. Tá? Exercício 5.
Determina a posição relativa entre as circunferências, né? Lambda 1 e lambda 2 aqui, ó, tá? Então, mesmo processo, vamos achar o centro e o raio. Agrupando o x e o y aqui, ó, veja que não tem termo independente, tá? Então, vamos ver aqui, ó, tá? X menos a ao quadrado, 2x vezes a é igual ao 4x ali, simplifica o x, 2a é 4 e o a é 2, 4 dividido por 2. Então, eu vou ter x mais 2, que é mais ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e soma 4 no segundo membro. Agora aqui eu tenho, né, y menos b ao quadrado, então 2yb é igual a 8y lá. Tá? Cancelo o y, 2b é 8 e o b é 8 por 2 dá 4. Então vai ficar y menos 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16, soma 16 ali. E 0 mais 4 mais 16 é 20. Então essa equação aqui, a circunferência tem centro, né, a circunferência 1, né, o C1 menos 2 e 4, e raio R1 raiz de 20, que é aproximadamente 4,472. Agora vamos achar o centro-raio da segunda. x2 menos 8x, né, y2 menos 2y igual a menos 12. Tá? Pegando aqui, eu tenho x menos a ao quadrado, 2xa igual a 8x. Tá? Então, isolando aqui o a, fica 4. Ó. Tá? Então, fica x menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 16. Na outra, tá? Nós temos 2yb é igual a 2y, cancela o y, 2b é 2 e b é 1. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1, e soma 1 ali. Então, 16 mais 1 é 17, menos 12 dá 5. Então, a circunferência 2 aqui tem centro C2 no 4, né? E 1 aqui, e raio R2, raiz de 5, que é aproximadamente 2,236. Agora, vamos ver as distâncias. Ó. Distância do centro aqui, ó. Distância desses dois centros. Ó. 4 menos menos 2, fica 4 mais 2 ao quadrado. 1 menos 4 ao quadrado. Né? 4 mais 2 é 6, ao quadrado 36. 1 menos 4 é menos 3, ao quadrado 9. E aqui vai dar raiz de 45, que é aproximadamente 6,708. Agora, soma dos raios. Ó. 4,472 mais 2,236, 6,708. E como a distância do centro é igual à soma dos raios, as circunferências são tangentes exteriores. Tá? A distância dos dois centros é igual à soma dos raios. Tá? Deu igual. Então, as circunferências são tangentes exteriores. Tá? Barbadinha. Eles têm um ponto em comum. Tá? Então, vamos ver exercício 6, determinar o ponto de intersecção entre as circunferências do exercício anterior. Tá? Então, a mesma coisa, vamos resolver o sistema. Vamos subtrair aqui, ó. Cancela o x e o y2, ó. 4x menos 8x vai ficar 4x mais 8, que dá 12x. Menos 8y menos menos 2, menos 8y mais 2, dá menos 6y. E aqui 0 menos 12 dá menos 12 igual a 0. Aqui dá para dividir por 6 e fica 12x por 6 dá 2x, 6y por 6 dá y e 12 por 6 dá 2. Tá? E vamos isolar o y aqui. Ó, tá? Então, isolando o y fica 2x menos 2. Aí vamos pegar a equação de cima ali, trazer lá para cá, e onde tem y, substituir por 2x menos 2. Então fica x2 mais o y, 2x menos 2 ao quadrado, mais 4x, menos 8 vezes 2x menos 2, igual a 0. Eliminando os parênteses, fica x2, aqui quadrado do primeiro, quadrado de 2x é 4x2, 2 vezes primeiro pelo segundo, 2 vezes 2x é 4x, vezes menos 2 dá menos 8x, e quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Repete 4x, menos 8 vezes 2x dá menos 16x, menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Reduzindo os termos, ó, x2 mais 4x2 dá 5x2, menos 8x com mais 4x dá menos 4x, com menos 16x dá menos 20. E 4 mais 16 dá 20. Dividido tudo por 5, 5x2 por 5 dá x2, menos 20x por 5 dá menos 4x, 20 por 5 dá 4. E agora aqui a gente pode resolver, né, usando a forma resolutiva da equação do segundo grau. Tá? Então, x vai ser igual a menos b, menos dá mais 4, mais ou menos raiz de b2, 4 ao quadrado 16,
menos 4AC. 4 vezes 1, 4 vezes 4, menos 16. E 2A, 2 vezes 1. Tá? E aqui 16 menos 16 dá 0. Né? Então vai ficar 4 mais ou menos 0 sobre 2. Ou seja, 4 sobre 2, que é 2. Então x é igual a 2. Vejo que só tem um valor para o x. Então ela só tem um ponto de intersecção. Tá? Por isso que elas são tangentes. Aí vamos substituir aqui, ó, tá? Trazendo a equação para cá, substituir o x para achar o y. Tá? 2 vezes 2, menos 2. Tá? 4 menos 2 dá 2. Então o ponto de intersecção, né, é o ponto 2, 2. Barbadinho. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e divulgue nossas aulas para os colegas. Na próxima aula nós vamos continuar com a nossa lista de exercícios com a parte 6 de 10.